Boa noite, Pai. Vamos ficar de pé juntos. Nós temos um culto para fazermos ao Senhor hoje. Amém? Nós temos adoração para prestar ao Senhor. Nós temos gratidão para expressar a Ele. Nós temos vida, alegria, fôlego de vida. Aleluia! Quem está respirando? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você está respirando, mesmo que o ar esteja seco, você está respirando e você é capaz de louvar ao Senhor. Queria convidar a igreja hoje para nós iniciarmos o culto de uma maneira diferente. Tenho experimentado umas coisas estranhas. Eu queria convidar vocês para experimentar junto comigo. Só piora, né? Fica na liberdade do Senhor, mas quero te avisar que só vai piorar no sentido sobrenatural. Você só vai experimentar isso cada vez mais, entendeu? Só vai piorar no sentido santo, bom, da presença. Eu oficialmente estou matriculada numa escola chamada Sobrenatural, a escola da Betel. Então eu quero dizer que tudo que eu aprender lá na semana, eu vou trazer pra gente aqui. Então nós vamos experimentar o sobrenatural, amém? Durante as minhas poucas saídas de carro durante a semana, às vezes ouvindo ali algumas canções, o Senhor tem me levado não a cantar as canções, mas ritmar as palmas. E o que eu tenho sentido é uma mudança de atmosfera. O que eu tenho sentido é uma mudança de humor muitas vezes. O que eu tenho percebido é que à medida que eu estou ali batendo palmas de uma maneira ritmada, os anjos têm feito alguma coisa que eu ainda não entendi, mas é bom. E eu queria te convidar para nessa noite, todos de pé, todos, do maior ao menor, todos de pé. Nós não vamos cantar nada agora, nós só vamos bater palmas em ritmo. Você é ritmado? Glória a Deus. Nós vamos bater palmas. Entra aí, vamos lá. Essa canção, nós vamos só bater palmas. Ela exalta o nome de Jesus. E ela foi inspirada para que a cura pudesse passar como unção e curar as pessoas que estavam ali naquele ambiente. Chama o nome de Jesus, in Jesus' name. No nome de Jesus. Então, independente do que esteja acontecendo com você, no nome de Jesus, hoje você é um adorador. Vai aprender ou vai fazer novamente uma adoração sobrenatural. Amém? Amém. Nós vamos bater as nossas palmas nesse ritmo. E enquanto você estiver batendo palmas nesse ritmo, flua na sua oração. Flua na sua adoração. Flua. Porque o Espírito Santo vai te conduzir de uma maneira que você vai começar a entender o que está acontecendo. Ou entender, ou sentir, ou perceber, algo novo vai acontecer. Amém? Amém. Guarda, não precisa nem você bater isso aí. Você pode levantar e bater palma também. Hoje você vai fazer diferente. Vamos lá. Vamos dar espaço para ele adorar também, né? De outra forma, né, Guarda? Ele usa as mãos ali para adorar, mas ele vai fazer de forma diferente. Queridos, em nome de Jesus, aprenda a agir de maneira fluida. Vamos fazer isso agora? Vamos começar esse culto diferente? As palmas são para Ele, nele, e o que Ele quiser fazer hoje, Ele fará. Amém? Amém. Nós estamos aqui rendidos.
puxar, irmã. E avançou e atravessou o mar vermelho. Naquele momento ela deu um grande livramento de socorro. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos fazer algo diferente, como algo que nós nunca fizemos. Que seja um momento novo para a nossa igreja, Pai. Nós venhamos a sentir a tua presença, a sua força, a sua graça, Deus. Nos levando para algo novo, nos levando para a terra nova. Senhor Deus, que nós venhamos atravessando aquele mar, Deus. E ver a terra prometida, Deus, que você tem. Vendo o Senhor vai para cada um de nós. Vida nova, vida plena. Senhor Deus, alegria, família restaurada, família convertida, irmãos convertidos, pais, mães, amigos, parentes. Senhor Deus, que essa alegria venha capacitados, aceitos, que são verdadeiros, alegres, cheios de função, cheios da sua graça, cheios do seu favor, para anunciar o Evangelho. Senhor, que hoje comece o movimento sobre nós, que hoje comece o filho, que nós possamos ver o céu, nós possamos ver as coisas novas que Deus para nós. Deus, derrama essa alegria, Deus, esse ato de fé aqui, Senhor. Nós estamos declarando que nós devemos nos render ao novo do Senhor, aquilo que o Senhor está trazendo novo para nós, que o Senhor derrame para o seu Espírito, a tua vida em nós, para que nós possamos levantar a força do seu poder, na graça do seu amor, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos também, Pai, que essas palmas alcancem o trono do Senhor. A Deus, em nome de Jesus, que cada batida de palma seja usada a Deus, em nome de Jesus. Já está preso no mundo espiritual, já está preso no mundo natural, é presença subjetiva, Deus, de alcançar, de desfrutar, de viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja um bom Deus em nossas vidas, que nós consigamos entender, que nós
nosso chamado, o nosso propósito de querer, Senhor, aquilo que o Senhor levou para ser. Que haja, Pai, uma transformação em nossas vidas, para aquilo que o Senhor nos chamou, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, nos revelar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Cada criança aqui, a criança mais nova, a pessoa que nós aqui, todos nós ainda temos um chamado, um propósito na vida das pessoas que estão aqui. Nós possamos ser luz, nós possamos ser direcionamento que o Senhor tem para as vidas delas, Deus. A tua palavra diz que nós somos imortais. Aquele que o propósito, Senhor, se cumpra em nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, que o teu propósito, teu agir, se cumpra na vida de cada nessa noite, Pai. Começando de hoje, Deus, que a nossa vida seja manifestada na graça e do favor do Senhor, Pai. Onde nós colocamos, nós colocamos nossos pés, ali o Senhor nos dá a presença, ali o Senhor nos dá aquele povo que está ali, o nosso local de trabalho, o nosso local de estudo, a nossa família, os nossos amigos, todos aqueles que tiveram oportunidade de estar perto de nós, que sejam alcançados, ó Deus, em nome de Jesus, pelo poder de Deus manifestado em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! 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 Nós somos transformadores de atmosferas, amém? Amém. Amém? Nós mudamos as circunstâncias, as atmosferas. Você pode achar que é algo simples, bater palmas, mas nós estamos fazendo algo profético. Nós estamos mudando a atmosfera, estamos mudando ambientes, estamos trazendo o céu para este lugar, para Belo Horizonte, para a nossa nação. Nós, como voz profética, nós declaramos nessa noite caminhos abertos, novas estações, um novo tempo, amém? Nós declaramos portas abertas, onde você só vê parede, nós declaramos portas abertas na sua vida, um novo tempo, uma nova estação, um novo tempo, uma nova estação, cheios do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos um grandioso poder operando em nós. Amém? Amém. Nós temos um grande poder operando em nós, capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Você não consegue nem imaginar. Não dá para imaginar, a gente não consegue alcançar o que Ele é capaz de fazer através de nós e em nós. Infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Qual que é a sua mais alta oração? Você tem aquela oração assim, meu Deus, essa oração é importante, eu preciso de uma resposta. Esse sonho é grande, Deus. Só o Senhor pode fazer. Tem alguém aqui que tem um sonho assim, só Deus? Se não tiver, é triste, gente. Nós temos que sonhar aquilo que só Deus pode fazer. Alguém aqui tem esse sonho poderoso? É só Deus que pode fazer? Olha o que a palavra diz. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder operando em nós, esse poder opera em você para realizar este grande sonho, esse grande projeto, essa oração ousada que você faz, sabe? Essa oração que você fala, meu Deus, que doideira. Quando a gente fala assim, só vai para orar, que a gente tem orado umas coisas muito doidas. E aí tem hora que eu deito, vem umas figurinhas assim na minha cabeça, aí eu começo a ouvir umas coisas, eu falo, meu Deus, eu tô piorando. Então quando a gente fala isso, a gente quer caminhar assim. O Senhor está falando, Ele está fazendo.
Ele está falando, Ele está fazendo. E nós estamos caminhando debaixo da palavra, amém? Então vocês creem nisso, que o poder opera em vocês? O Espírito Santo tem liberdade em nós, em nossas vidas, em nossas casas, em nossos negócios, em tudo que fizermos. Ele tem liberdade. Ele tem liberdade. Que esse novo semestre seja marcado pelo poder de Deus operando em você, amém? Livremente, transportando, livremente o tempo inteiro. É assim que o Senhor quer que a gente caminhe. Sobrenatural. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Fale para Ele. Eu sou da casa da morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou da casa da morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Espírito Santo, nós desejamos a tua habitação para você. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Fale para Ele nessa noite. Eu sou eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou da casa da morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Espírito Santo, faça do seu jeito, Espírito Santo. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sabe me amar, Ele sabe me amar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sabe me amar, Ele sabe me amar. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sabe me amar, Ele sabe me amar. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sabe me amar, Ele sabe me amar. Eu sou a casa da morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou a casa da morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Aleluia. 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 Nós te exaltamos, Deus. Tu és um Deus poderoso. Tu és poderoso, Deus.
Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina sobre toda a terra, por toda a eternidade, digno de honra, glória e todo louvor. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Deus. Ao que está sentado no trono e ao poder, seja o louvor. Adora ao Senhor nessa noite. Ao que está sentado no trono e ao poder, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, que eu seja por ti. Poderoso Deus, poderoso poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado e ao poder, seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao poder, seja o louvor. Declare nessa noite, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra. Nós te adoramos, Deus. Seja a honra, seja o domínio pelos séculos
Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, grandioso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, te adoramos, Senhor, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Nós ansiamos por ti, ó Deus. Aleluia. Você está na casa do Pai. Você tem liberdade para glorificar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Você tem liberdade para exaltar o Senhor essa noite. Abra a sua boca, igreja. Declare as palavras, as verdades de Deus. Adore ao Senhor nessa noite. Você é livre como indivíduo, pessoa única, em adorar ao Senhor. Fale para o Pai. Nós te exaltamos, Deus. Te adoramos, Jesus. Adore ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós te adoramos, ó Pai. Nós te rendemos graças pelo teu amor extenso, profundo. Nós te rendemos graças, ó Deus. Não existe nada melhor que a tua presença. E nós queremos sentir a tua presença. Queremos sentir o Senhor a ponto de não aguentar ficar de pé. Queremos mais e 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 mais. Derrama sobre nós o que o Senhor deseja derramar nessa noite. Queremos mais, nós ansiamos pela tua presença, ó Deus. No domingo passado nós tivemos uma direção sobre orar em línguas. Faça isso nessa noite. Edifique-se a si mesmo. Ore em línguas. Eu quero ouvir a igreja. Ore, adore ao Senhor. Fique em silêncio até ouvir a igreja. Você é livre. Você é livre, você é livre. Tudo que prende, ainda até agora, cai por terra em nome de Jesus. Há uma nova unção descendo aqui nessa noite. Todos os grilhões sejam quebrados em nome de Jesus. Estraçalhados, despedaçados em nome de Jesus. Igreja, você é livre. É livre, é livre, é livre, é livre. Filhos livres, filhos livres, filhos livres. Declare a palavra do Senhor. Se você não sabe o que dizer, ore em línguas. Se você não sabe o que dizer, ore em línguas. Declare salmos, salmodia ao Senhor. Louve ao Senhor nessa noite. Você é livre, igreja do Senhor. Deixe cair por terra essa timidez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não sejam tímidos. Sejam cheios, ousados, cheios do Espírito Santo de Deus. Não sejam tímidos. Toda timidez, vergonha do inferno, caia por terra em nome de Jesus. Nós somos livres para adorar ao Senhor. E este é o momento que nós temos para adorar ao Rei, cultuar ao
Senhor, com tudo que somos, tudo que temos. Abre os céus e desce um novo óleo, uma nova unção, um vinho novo, um novo mover, um novo tempo, uma nova estação, uma aceleração, um avanço, um avanço, um avanço, uma aceleração. Você não está mais no lugar que você estava no mês passado. É um novo tempo, é um crescimento, é uma subida, é uma caminhada. Eu quero mais, eu quero mais. Deus, eu quero mais. Eu quero uma chuva torrencial descendo sobre a tua igreja. Eu quero mais, a ponto de não conseguir cantar, a ponto de não conseguir falar, a ponto de não conseguir ficar em pé. Nós queremos mais da tua presença, ó Deus. Eu quero mais, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ver o sobrenatural. Abre os nossos olhos, Senhor. Queremos ver, queremos ouvir. Não cabe mais sermos como antes, viver no natural. Nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais. Queremos mais, eu quero mais de ti. Oh, Espírito Santo, eu quero mais. Eu desejo a tua presença, Senhor. Eu quero mais de ti, Deus. Eu desejo, Senhor. Eu quero a tua presença, Deus. Mais do que tudo. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir tua voz, Senhor. Eu quero te ver. Eu quero te ver, Deus. Eu sei pela tua presença, Senhor. Eu não quero mais o raso. Eu não quero mais ser superficial. Eu não quero, Deus. Eu quero falar o que o Senhor fala. Eu quero estar afinada com o céu, ligada com a tua presença. Afinada com o que o Senhor tem dito, com o que o Senhor tem falado. Eu não quero mais ser a mesma pessoa. Eu quero, Deus, me mover no Espírito Santo o tempo todo, sem cessar, hora após hora, caminhar na unção e no poder do teu Espírito Santo. E que essa sede venha sobre nós, sobre toda a igreja, uma sede insuportável da tua presença, Deus. Insuportável. Que a gente queira tanto, Senhor, que a gente não consiga nem dormir, porque quer te ouvir, porque quer falar com o Senhor. Acorde as pessoas de madrugada aqui para te ouvir, para falar com o Senhor. Nós queremos ser acordados por ti, para te ver, para te ouvir. Chega de andar no natural. O Senhor diz nessa noite: chega de andar no natural. O Senhor tem um sobrenatural, porque nós somos sobrenaturais, nós somos espirituais. Chega dessa mentalidade de escassez, dessa mentalidade de escravo. Chega! Nós somos filhos. Chega dessa mentalidade fraca, vazia. O Senhor renova a nossa mente nessa noite. Chega de achar que é demais para nós. Não é. Ele tem tanto. Ele quer derramar. Não é demais, é o que Ele tem para nós. Chega de achar que é muito. Chega de achar que você não vai
dessa mentalidade ruim, equivocada. Você tem a mente de Cristo. 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 Olhe para a sua vida como Cristo olha. Olhe para os seus negócios. Olhe para a sua casa, para a sua família, para o seu esposo, para a sua esposa. Com a mentalidade de Jesus. Que é isso que você tem. A mente de Cristo. Basta de mentalidade que não é a de Jesus sobre nós nessa noite. O Senhor nos faz andar em lugares altos, correr como as costas. Nós temos uma unção de aceleração aqui e ninguém vai ficar para trás. Vai todo mundo correr junto, amém? Todo mundo correr junto, subir a montanha junto, nós vamos chegar lá juntos, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Fale para ele nessa noite, tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Fale para ele, teu reino. Teu reino é sempre eterno. Mas misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Jesus. Teu reino é sempre eterno. Mas misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Declare teu reino. Teu reino é sempre eterno. Imagem e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. A misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
abençoando esse irmão. No decorrer dessa semana, você renove a sua mente, amém? Lembre-se que vocês têm a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Decore versículos, decore a verdade, declare a palavra. Caminhe debaixo da palavra que o Senhor tem dado a vocês, amém? Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Minha coisa para frente. Vamos poupar a voz, né? Vamos falar os nossos avisos. Vamos lá. Ano da construção. Por isso eu enviei-lhes mensagens com essa resposta. Estou executando um grande projeto, não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Neemias 6:3. Irmãos, ano da construção. Outro dia ela estava falando aqui, citou Neemias, e eu não sei se os irmãos sabem, mas Neemias levou 52 dias para levantar os muros ali. Um ano tem 52 semanas. Ele fez algo acelerado. Estão entendendo? Ele fez algo acelerado. Por quê? Tentaram durante anos levantar aqueles muros e não conseguiram. Mas quando ele entendeu que aquele era o propósito de Deus, o encargo dele, ele vai ali para a cidade e levanta os muros em 52 dias. Nós estamos debaixo dessa palavra de aceleração. Quando nós entramos na palavra de Deus, entramos no propósito, imagina que é um trem. Um dia eu estou mandando um trem-bala. Quero entrar nesse negócio para saber como é que funciona. Deve ser tipo avião, né? A gente não sente nada, mas está andando acelerado, né? Então imagina que você está num trem-bala e que você vamos chegar no Rio em 40 minutos, mas no trem. Imaginou isso? Gente, é bom, não é? Agora imagina que o Senhor quer fazer isso com a sua vida, na sua família, nos seus projetos, nas suas finanças, no seu coração, na cura. Amém? Às vezes a gente olha para as pessoas e fala, cura é um negócio que demora, né? Um processo. Cura não é algo que demora. Jesus curava as pessoas ali, gente. É unção, é poder, vamos lá, é fé. Né? Então, nós estamos no ano da construção e nós entendemos que nós temos essa função de aceleração. Amém? Amém. Você está debaixo dessa função. Domingo inegociável, graças a Deus. Porque nós sabemos que a próxima geração só vai compreender que isso é inegociável se você modelá-los nesse sentido. Se você mostrar qual é a cultura, se você mostra que a cultura é qualquer outra coisa e depois um dia a gente vai na igreja, um dia a gente tá ali no louvor, um dia a gente está junto, é isso que você está mostrando também. Então, por que nós estamos falando, insistindo nisso? Porque nós estamos pensando na próxima geração. Amém? Eu e você já aprendemos, já entramos em igreja 1.250 vezes, desde 3 elevados a não sei quanto. Mas e a próxima geração? E eles estão em volta da gente? Eles estão aprendendo a cultuar ou ficam desconectados? Eles estão aprendendo a importância de estar em comunhão? Eles estão aprendendo a importância de ter vínculo na fé com os amigos? Estão aprendendo? Então aqui é o lugar para você, para os seus filhos, para os seus netos. Aqui é o lugar onde o Senhor marca a vida deles, onde eles têm experiências com Deus. E esse é o lugar. Eu tenho falado muito, olha, as nossas melhores memórias são memórias de experiência com Deus na vida lá de adolescente, de jovem. Isso só foi possível acontecer porque meus pais fechavam a porta, todo mundo vai para a igreja agora. Não se trata de religião, irmão, porque religião não muda nada, mas a presença de Deus, ali, estarmos disponíveis e deixarmos Deus tocar. Eu lembro que
Samuel, a gente estava conversando sobre o fluir em línguas, nós começamos a falar, incentivar, e a gente estava no culto, e ele olhou para mim: mãe, eu estou falando em línguas, eu estou falando. Eu falei: continua falando, me conta depois, vai, continua falando. Quando, irmãos, isso poderia acontecer? Então, assim, são coisas que a gente tem que incentivar, ensinar em casa, e esse ambiente aqui da igreja é o ambiente para isso. Amém? Amém. Vamos lá. Jejum pelo retorno, todas as terças-feiras. Existem ainda pessoas pelas quais temos orado para que haja salvação nas casas aqui na Fire. Amém? Nós não vamos desistir até que vejamos as pessoas entendendo e rendidas ao Senhor Jesus. Tá? Não se esqueça, toda terça, bota teu alarme lá e faz o seu jejum e ora. Na minha casa é tudo crente, mas aqui na sua casa ainda não é todo mundo crente. Então ora, tá bom? Mês da ação. Júlia, mês da ação. Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Amém? Nós cremos. Ore pelo Eléu, cada vez que ele vai ali montar as ministrações, aquilo que ele quer falar, ore para que ele seja direcionado, para que ele seja ungido, para que ele libere a palavra, para que haja um ambiente aqui de cura, de libertação, um ambiente de prodígios, milagres. Você tem orado por isso? Gente, vamos parar de orar assim: Jesus, paga minha conta, e vamos começar a orar para o sobrenatural? Vamos? Para Deus fazer milagres, prodígios na vida, que o resto vem? Vamos? Porque senão a gente vai ficar sempre nesse raso, como a Júlia tem dito, né? A gente está preocupado com as coisas dessa terra, enquanto o Senhor quer fazer o céu descer na terra. O Senhor quer fazer o céu descer na sua casa. O Senhor quer fazer o céu descer no seu negócio. O Senhor quer fazer o céu descer no seu relacionamento. Então, quando for orar, deixa o Espírito guiar, porque Ele vai fazer o céu descer. Amém? Amém? Quem? Estão aqui? Amém ou não amém? Amém. Amém. Léo? Mas falta mais uma coisa? Ontem e tarde, toda terça-feira às 19h30. Deus abençoe vocês ali com a libertação, com a quebra de paradigmas, com a metanoia. Vocês possam romper todos os dias ali, mas na terça-feira ajudando uns aos outros, lixando uns aos outros. Amém? Mulheres Iluminadas pela Palavra, todas as quartas, 19h30 pelo Zoom. Todas as quartas, 19h30 pelo Zoom. Falei alguma coisa diferente? Então tá bom. Então lembre-se, cada vez que você entra ali no discipulado, né, da sua igreja, da FAI, você está se alinhando, você está ligado com aquilo que o Espírito Santo tem dito, você está andando junto, assim como a Léo tem liberado essa palavra, vamos todos juntos, vamos avançar juntos, ninguém fica para trás. Lembre-se, o discipulado é esse momento de você receber essa palavra, esse alinhamento ali no meio da semana e caminhar junto. Amém? Amém. Então não abra mão desse momento. Segundo encontro das mulheres ali no dia 14 de julho às 20 horas. Vai ser presencial. Cadê a Grace? Está aqui? Subiu? A Grace quer contar o que vai acontecer no evento? Boa noite, Igreja Paz. Nós estamos separando um tempo, né, como irmãs, para a gente ter um momento de comunhão, né, um momento mais descontraído. Então, nós vamos trazer uma pessoa especialista em maquiagem, vai trabalhar com a gente essa questão do cuidado com a imagem própria, porque o Senhor nos quer lindas, né? Então, a gente cuida por dentro, por fora, todas as áreas. Então, nesses dias, você venham preparado, a gente vai precisar, cada uma traga um espelhinho de mesa, traga os produtos que você tem em casa, vai dar uma orientação, vai ser um momento bem bacana, de comunhão, de troca, onde a gente vai poder ter um tempo aí para compartilhar, para uma acrescentar na vida da outra, para cada uma aprender a se cuidar. Amém.
Obrigada. E acampamento Team, Fire Team Camps. Gente, tô precisando ser bilíngue nessa igreja agora, né? Amém. Então, aventura, risada e amizade, ingredientes essenciais para um acampamento inesquecível. Pastora, vamos lá. Leonita que vai falar sobre esse evento. Amém. Nosso acampamento vai ser então no dia 15, vai ser lá no Sítio Marco Antônio, vai ser do dia 15 ao dia 16, e aí nós vamos ter uma festa caldo e talvez uma festa cinema. Vamos ter também caminhada, gincana, e vai ser muito gostoso. Vai ser não só os adolescentes, vai ser os juniores, e as crianças também quiserem ir, tá aberto, mas é só a mentira, tá, gente? O acampamento é para os adolescentes e os juniores. Então vai ser R$40 no dia e no final de semana vai ser R$70. Ah tá, tem que trazer a roupa de cama, banho e tem que acertar o pagamento. Tem um vídeo hoje, né? Tinha um vídeo. Tinha um vídeo, mas você manda pro pastor, né? Põe no grupo. Então eu vou colocar no grupo, não queria mostrar. Todo mundo aqui, tem nossa artista, tem nossa comunicadora, Júlia, fez pra gente um vídeo top. Tá bom? Então tá. Então todos os adolescentes, os pais, filhos. Gente, no acampamento não vai ser só um acampamento, não. Vai ser o acampamento. Tá? Então nós vamos ter palavra para as meninas separadas dos domingos. Nós vamos tirar algumas dúvidas. Nós vamos estar a gincana, vai ser muito bom. A nossa caminhada vai ser uma caminhada ecológica. Então, assim, vai ter tudo de bom. E é as mesmas coisas que eles gostam, tá? Nós vamos fazer a vontade deles para esse final de semana. Não quero nem saber o que é isso, mas enfim. Aleluia. Queria chamar nossas crianças, vamos orar por elas, abençoá-las. Oh glória! Essa igreja grandiosa, maravilhosa, poderosa e abençoada. Aleluia. Vamos abençá-los, Pai, em nome de Jesus. Abençoamos a igreja do Senhor que se reúne nessa noite. Oramos para que a palavra do Senhor caia sobre seus corações, para que elas possam crescer e pegar essa palavra que está sendo semeada em seus corações e ela germinar, e que aí sim, Senhor, se tornem homens e mulheres poderosos, conduzindo essa nação e entregando o reino a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoamos agora a vida delas em nome de Jesus. Amém. Podem ir para casa. Faz parte. Aleluia. Irmãos, começamos mais um mês, e nesse mês a palavra que o Senhor nos deu foi ação. Nosso texto base é Filipenses 2:12. Eu queria que você abrisse comigo o texto, vamos caminhar nele. Filipenses 2:12. Nós estamos vindo de uma sequência no ano da construção, em que o Senhor está fazendo uma revolução na nossa vida. Nós é que estamos sendo edificados, nós é que estamos sendo construídos, nós é que estamos sendo, eu não vou falar reformado, porque essa palavra dá a ideia de você pegar um negócio meia boca e arrumar um negócio meia boca, e Deus não faz meia boca, Deus não faz reforma, Deus transforma as pessoas e nos fazem novas criaturas. Entendemos que é isso que o Senhor nos tem dado. A última palavra que nós vimos foi exatamente essa palavra sobre mergulhar, para a gente não ser uma pessoa rasa, para a gente se entregar e deixar o Espírito do Senhor nos levar a termos experiências profundas. O último domingo nós vimos que a palavra diz que aquele que crê falarão novas línguas. Nós compartilhamos com a igreja. Aqui não é um pote da sorte em que Deus vai tirar uns nomes e vai sortear para que a gente fale a linguagem espiritual que uns vão ter e outros não. Então a Bíblia diz: aquele que crê, essas coisas vão acontecer. E nós terminamos dizendo e orando pelos irmãos, estamos crendo nisso exatamente para a gente ver um poder sobrenatural de Deus. E eu entendo que Deus está nos instigando a crescer, não dá para ficar parado. Então Filipenses 2:12, eu queria ler com vocês novamente o texto. Eu peguei a versão da NVI, Nova Versão Internacional, e ela diz assim:
Filipenses 2,12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha o que a Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Eu queria chamar a sua atenção, irmãos, porque na vida do cristão as coisas estão parecendo como que meio automático. Eu fui salvo, acabou, pronto, eu posso continuar a voltar para casa vivendo da mesma forma. Não é isso que a Bíblia está nos dizendo. Quando você lê, ponham em ação a salvação de vocês, nós precisamos entender que ela precisa de fato nos levar a mover, e ela precisa tomar conta da nossa vida. Nós estamos falando aqui que a salvação é um processo no sentido de que se eu caminhar 500 quilômetros, fizer 500 jejuns e orar 300 minutos por ano, eu serei salvo. A salvação é um ato instantâneo da graça de Deus. Mas a partir do momento que eu recebo, eu preciso entender que algumas coisas estão mudando na minha vida. A gente entende que a salvação não é uma conquista do homem, ela é um presente dado por Deus. Ela é nossa, não por direito de conquista, porque eu batalhei, eu conquistei, mas é uma dádiva. A gente chama de graça, porque graça é eu receber aquilo que eu não merecia. Então a salvação é uma dádiva de Deus, é um prêmio, e aí a gente precisa entender que isso requer da nossa parte um trabalho. Interessante que eu pegando as outras versões e comparando e estudando o tema, quando a NVI traz para nós ponham em ação, outras traduções mais antigas pegam o verbo operai, outras traduções, não sei se é a sua, fala sobre desenvolver. A ideia é exatamente isso. Quando Paulo fala ponham em ação ou desenvolver a vossa salvação, ele está afirmando que a salvação é nossa, é algo que Deus nos deu, nós não merecemos, mas nos foi dado, e uma vez que nos foi dado, ela pertence a nós. E aí o que a gente precisa entender e caminhar é desenvolver isso que Deus nos tem dado. A gente então precisa caminhar e precisa desenrolar isso para viver plenamente a vida que Deus tem para nós. Quando Deus olha para a sua igreja, Ele vê que tudo aquilo que era necessário nos foi dado. Falamos sobre a ferramenta semana passada, do poder da oração em línguas que traz edificação, desbloqueia o entendimento. Espiritualmente a gente cresce, e aí a gente vai então caminhar e entender. A soberania de Deus, Ele entregou a nós a salvação. Como o falar em línguas, aquele que crê em Jesus, ele é salvo, ele se torna uma nova criatura, e agora ele passa, de fato, a fazer parte da família de Deus. Mas existe um problema. Muitos estão passivos diante do processo de colocar em ação a salvação. Muitas pessoas estão paradas, paralisadas, elas estão quietas em um canto e elas não estão caminhando e não estão crescendo. Nós é que vamos desenvolver aquilo que Deus nos dá. Irmãos, não é papel nosso, não é papel de Deus fazer aquilo que nós temos que fazer. Deus já nos deu a condição. É como se Deus nos desse uma quantidade de dinheiro e dissesse para nós: olha, eu estou dando para você uma provisão, agora vá, compre um terreno, construa uma casa, abra uma empresa, construa uma empresa, compre um maquinário, vá fazer as coisas. E às vezes a gente está orando o tempo inteiro para Deus e dizendo: Deus, eu preciso construir uma casa. Deus fala assim: eu te dei um recurso, vai, construa. Senhor, eu queria abrir uma empresa. Deus está te dizendo: olha, eu te dei os recursos, compre o lote, faça o orçamento das máquinas, coloque as coisas para rodar, e a gente fica meio parado. Então essa passividade tem sido algo que Deus tem movido e mexido no nosso meio para a gente romper com todas essas coisas. Nós precisamos entender que nós somos cooperadores de Deus, porque Deus nos dá alguma coisa, e aquilo que Deus nos dá, a gente precisa de fato caminhar com aquilo que Deus nos deu. Se Deus, por exemplo, te deu o dom de a cura, se você não orar para que as pessoas sejam curadas, não adianta nada você ter um dom que Deus te deu, e se você não coloca ele em prática.
Por isso que a palavra desenvolver ou colocar em operação nos dá uma ideia contínua. Nós precisamos continuar a crescer e a desenvolver com tudo aquilo que de fato o Senhor nos tem dado. E aí eu trouxe para a gente fazer um comparativo aqui, quando a Bíblia fala sobre colocar em ação ou desenvolver. Eu queria trazer para a gente um comparativo para que fique claro na nossa mente, porque esse desenvolvimento nós podemos comparar ao desenvolvimento de um ser humano. E aí a vida de um ser humano passa por estágios. E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, que nós, na nossa caminhada com o Senhor, também passamos por estágios. E aí eu fui ver o estágio de um nascimento de uma criança. Ela passa por 7 estágios em que cobre toda a sua vida. O primeiro estágio que a gente vê é o estágio da concepção. O que é a concepção? É quando a criança ela ainda está no útero, quando existe o momento da fecundação do óvulo. Caiu ali um óvulo, uma semente naquele óvulo, e então existe uma concepção. Esse é o primeiro processo que acontece na vida da criança. O segundo processo é o período da gestação. A gestação é um período em que a mãe pode começar a sentir o bebê e começa então o desenvolvimento de uma vida dentro do útero da mãe. O terceiro passo é o nascimento. Aí sim, nascimento é quando finda esse processo de gestação e a criança nasce. Nós contemplamos uma criança que nasceu, ela é o resultado de um processo que começou lá atrás, com a concepção, depois vem a gestação e o nascimento da criança. Depois que a criança nasce, vem a infância. Alguns autores dividem aqui em 3 processos, não é o que a gente está querendo. Eu estou querendo trazer um conceito espiritual para a nossa vida, para a nossa caminhada. O período da infância é o período do desenvolvimento de uma criança. A criança, quando nasce, ela só fica deitada no berço. Depois, o próximo passo, ela consegue firmar o seu pescoço. Depois que ela firma o pescoço, ela vai começar a agarrar nas coisas. Ela depois vai engatinhar até que ela consegue ficar de pé no seu berço. E aí depois ela começa a andar. Essa é a fase da infância. Depois da infância vem a fase da adolescência. A fase da adolescência é quando o indivíduo ele é agora maduro para que ele possa reproduzir. Tanto o homem quanto a mulher, eles chegam nessa fase que entram na adolescência, eles estão aptos do ponto de vista biológico para gerar uma outra vida. Depois vem a vida adulta. Nessa fase da vida continua havendo algumas mudanças, mas elas são mais lentas, mas o ser humano começa agora a entender a sua participação na sociedade, o local em que ele ocupa, qual é a sua participação, e ele começa a oferecer agora ao mundo uma troca das suas experiências com a sua formação. E por fim vem a melhor idade, que é a idade do amadurecimento. Quando nós olhamos para o ser humano, nós entendemos que nós temos uma carreira. Nós somos uma igreja saudável. Por que eu falo que nós somos uma igreja saudável? Porque nós temos aqui desde crianças pequenas da infância, desde gestação até pessoas maduras. Nós temos todas as fases da vida sendo contempladas aqui na nossa igreja, cada uma delas sendo acompanhada e gerada. Isso quer dizer que nós somos uma igreja saudável, em que nós estamos crescendo, nós estamos tendo pessoas da terceira idade, nós temos crianças nascendo, nós temos infantis se tornando adolescentes, nós temos adolescentes se tornando adultos, nós temos adultos se tornando melhor idade, e esse processo é maravilhoso, ele é continuado, ele é algo que de fato as coisas estão acontecendo. E aí eu queria fazer um comparativo que na vida espiritual nós podemos entender que quando a Bíblia fala sobre desenvolver a nossa salvação, existe um paralelo com o crescimento. O
que Paulo está nos dizendo é que, como um ser humano, a vida natural e normal dele é crescer, desde o momento em que ele é gerado no útero, até que ele se torna adulto, depois ele se torna uma pessoa madura. Todos esses processos, de fato, eles precisam acontecer e eles acontecem. Aí a gente então vai entrar no princípio espiritual. Espiritualmente falando, o primeiro passo é a concepção. Agora vamos fazer um comparativo entre o óvulo fecundado com aquilo que a gente entende sobre a concepção na vida de um cristão. A concepção é quando nós ouvimos a pregação do Evangelho pela primeira vez e a palavra de Deus caiu no nosso coração. Paulo diz para a gente que é necessário que haja um crescimento, é necessário que haja um desenvolvimento. E a primeira coisa é pela palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O que a gente faz aqui aos domingos é o primeiro passo que a gente começa a entender, e a gente começa nessa caminhada a processar para que todas as pessoas então entendam e sejam salvos. Esse é o momento da concepção. Depois vem o momento da gestação. A gestação ocorre quando nós compreendemos o Evangelho. Porque uma coisa, irmãos, eu ouvi falar que Deus salva, que o Senhor é poderoso, que o Senhor transforma, que Ele está aqui pronto para curar. Outra coisa é quando eu começo a compreender aquilo que se diz. E é interessante que, espiritualmente dizendo, não existe um tempo da gestação. A gestação de um ser humano é de 9 meses, né? Mais ou menos esse tempo que a gente tem. Mas para as pessoas que estão ouvindo o Evangelho, esse tempo pode demorar mais ou pode demorar menos. Tem pessoas que às vezes passam anos, tempos, e as pessoas estão nesse processo de gestação. Não quer dizer necessariamente que espiritualmente alguém que ouviu a palavra, entendeu, ele nasceu de novo. Porque vem o terceiro passo, que é o nascimento. O nascimento acontece quando se ouve a palavra. O nascimento acontece quando nós compreendemos o Evangelho, e o nascimento vem quando nós convidamos Jesus para ser Senhor e Salvador da nossa vida. Nós entramos em aliança com Ele, deixamos o mundo, deixamos as coisas que nós fazemos para trás, abandonamos o pecado, as outras coisas, e nós dizemos: agora eu sou parte da família de Deus. Aí o nascimento acontece exatamente quando nós convidamos a Jesus para ser Senhor e Salvador da nossa vida. Quando a gente vai passar então para a infância do novo convertido, representa os primeiros anos de vida, os primeiros passos de amor que a pessoa tem na igreja, aquilo que a gente chama do seu primeiro amor. É esse momento em que tudo é deslumbrante, em que ele começa a ver as coisas por uma ótica maravilhosa. Ele enxerga, ele vem à igreja, ele participa das reuniões, ele evangeliza na rua, fala até com força que ele precisa aceitar Jesus. É um momento de graça, de amor. Esse é o momento da infância que a gente tem. Embora ainda menino, com imaturidades, essas coisas acontecem dessa forma. Depois vem a adolescência na caminhada do Evangelho. É o período de crescimento espiritual onde a gente deixa as coisas de criança e a gente começa a assumir mais responsabilidades. É quando a gente começa a ministrar e a pregar para outros crentes. O que marca a vida de um adolescente é que ele é maduro para gerar outras vidas. A adolescência cristã é quando a gente começa a compartilhar o Evangelho com outra pessoa. A gente diz: olha, Cristo mudou a minha vida e quer mudar a sua também. Que tal? Abre o seu coração, largue essas coisas que você está mexendo com elas, tome o caminho. E aí começa a pregar o Evangelho e começa a gerar novas vidas. Depois vem a vida adulta. A vida adulta é quando aí de fato nós somos pais espirituais e nós servimos de suporte para a geração abaixo da nossa, nos ajudando a cuidar, dando a direção, porque o pai é aquele que aponta o caminho, o pai é aquele que cuida, o pai é aquele que diz não, que muitas vezes a gente não gosta, mas o pai é aquele que diz: meu filho, venha por esse caminho, abandone essas coisas, estou dando a direção. E aí na igreja a gente conta com esse tipo de pessoas. E depois vem a melhor idade. A melhor idade na igreja são os anciãos. São sábios conselhos que são passados por aqueles que foram experimentados na fé e podem auxiliar os demais a viverem uma vida plena e uma vida abundante.
Do mesmo modo que tem um crescimento natural, pode acontecer e deve acontecer o crescimento espiritual. Agora, na vida natural, o crescimento físico, irmãos, ele é obrigatório. Nós não podemos dizer, eu não quero crescer. Nós nascemos programados para crescer. Não adianta eu falar assim, poxa vida, eu estou ficando velho, eu não vou comemorar meu aniversário esse ano porque eu estou ficando velho. Você pode não comemorar, mas isso é algo natural que a gente tem, né? Enquanto adolescente, vejo os meninos aqui, o desejo é logo fazer 18 anos. Eu quero fazer 18 anos para eu ser maior de idade, para eu poder tirar minha carteira, para eu poder sair de casa e chegar a hora que eu quiser. Só no sonho, né? Porque enquanto estiver dentro da casa do pai, as regras são as da casa do pai. Mas é muito interessante que o processo natural acontece. Mas, irmãos, todo mundo precisa passar por essas fases. Mas na vida de um homem e de uma mulher, pode ser que o crescimento intelectual não acompanhe. É muito interessante. Eu posso ter idade, mas eu posso não ter a maturidade. Eu posso ser uma pessoa de 20 ou 30 anos de idade, mas eu posso ser um eterno adolescente. A gente vive hoje, um estudo tem demonstrado e marcado que homens e mulheres de 30, 40, 50 anos estão ainda morando com os pais e vivendo ainda debaixo do teto deles, sem ter a sua emancipação, e acham isso a coisa muito normal. São pessoas maduras que já deveriam ser pais, já têm seus empregos, deveriam construir já o seu próprio lar, ainda que não casem, porque não é obrigatório, mas enfim, vão buscar o rumo, mas não, ficam ali embaixo da casa do pai e da mãe. É muito interessante que a gente passa por uma síndrome dessa. O que eu quero dizer é que é possível eu ter uma idade, mas eu ter uma conduta incompatível com a minha idade. É possível eu ser um adulto, mas eu ter um pensamento de adolescente. É possível eu ser um cara maduro e comer bife com batata frita todos os dias, achando que não tem problema eu ficar vivendo esse tipo de vida e vivendo essas coisas. Então é muito comum a gente achar adultos imaturos que ainda estão na adolescência e por aí vai. Mas eu não queria falar sobre essas coisas naturais. O Senhor nos deu uma palavra que esse é o ano da nossa construção, e é a construção da nossa vida. E a palavra que a gente chega no mês é exatamente essa, para desenvolver aquilo que Deus nos tem dado. E aí o que a gente pode ver que no Evangelho é muito possível a gente viver num único estágio. É possível você ficar no momento da gestação a vida inteira. Você sempre ouve a palavra, mas nunca toma uma decisão, não tem entendimento, não quer deixar isso aprofundar. A palavra que Deus nos deu no mês passado foi uma palavra de impermeabilidade. O que é isso? A Júnia trouxe aqui a palavra e teve um entendimento. Uma mulher que é impermeável, uma mulher não consegue engravidar porque o seu óvulo não está apto a receber a semente que tem ali, e isso é um problema. Eu trouxe aqui um exemplo de uma bolinha de gude, de uma esponja, e o Senhor estava falando que existem pessoas que são assim. A diferença de eu mergulhar numa bolinha de gude, uma esponja, numa bacia d'água, é que a bolinha de gude sai seca do mesmo jeito que ela entrou. Existem pessoas que estão assim, insensíveis, elas não se tocam, a passo que quando eu coloco uma esponja, a palavra esponja já nos diz isso, ela tem a essência, porque nós vimos que aquele que se batiza em Cristo, de Cristo se reveste. E é importante nós entendermos que nós somos revestidos de Cristo Jesus. Mas olhando para cá, qual que é a dificuldade, o problema que Paulo está dizendo é que tem pessoas que estão na imaturidade a vida inteira, estão só ouvindo, entendem, mas não querem colocar em prática, ou então aceitam Jesus, mas não querem mudar de vida, continuam com as mesmas práticas anteriores. São pessoas que não crescem, e você pode passar 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de cristão assim, não amadurece, continua cometendo os mesmos erros de criança. Porque criança, a gente sabe que ela suja as fraldas. A criança não tem a capacidade, ela faz xixi e cocô na fralda. Mas você não joga a criança fora com a fralda. Você limpa a criança e você vai ensinando e educando a criança.
A criança passa por um processo quando ela vai tirar a fralda. Ela precisa entender que ela está crescendo, tendo maturidade. Mas muitas vezes nós começamos a entender isso, mas a gente não quer porque é confortável. Porque quando eu sou criança, eu abro o bocão e eu vou berrar, e eu sei que logo vem alguém me atender. E a Bíblia fala que tem cristão que está assim, desse mesmo jeito, da mesma forma. Não cresce, não amadurece, não larga as primeiras práticas, aquelas coisas erradas, e está muito feliz. Não, eu sou crente. Paulo está dizendo que é muitas vezes inconcebível ser cristão e continuar com essas infantilidades que eu tinha antes na vida. Paulo está dizendo para a gente que é necessário desenvolver a nossa salvação. Não dá, irmãos, para a gente passar a vida inteira com isso, sem ter uma experiência de fé, sem ouvir a Deus, sem se aprofundar, sem ter um sonho, uma revelação e o pior de tudo, sem ter o direcionamento que Deus nos dá. Porque é Deus quem vai direcionar a nossa vida. A Bíblia diz que o homem de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como é que foi que você escolheu o curso, o que você fez, a sua profissão? Ou se está errado, ter coragem de falar assim, puxa vida, eu fiz uma escolha errada, eu vou mudar. E não importa a idade que eu tenho, comecei um negócio furado, qual que é o problema? Muda. Ah, mas eu sou velho demais, quem te disse isso? Quem diz que essas coisas são impossíveis? Por isso que a gente precisa entender que quando Paulo está dizendo para a gente, olha, não fique parado, avance, amadureça, é um princípio de uma caminhada que Deus tem para cada um de nós. Paulo fala desenvolver isso. Nós não podemos ser um eterno convertido. Paulo está dizendo que uma vez que você recebeu esse dom de Deus, ele é seu. Ele de fato precisa ser desenvolvido. Você precisa caminhar e você precisa amadurecer. O verbo desenvolver ou colocar em ação tem o sentido de trabalhar até a consumação da construção. O que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte: começou uma obra, termine. Você comprou um terreno, colocou ali o alicerce, sobe as paredes. Colocou as paredes, vai mexer com o reboco interno e externo, vai azulejar a cozinha e o banheiro, fez isso, vai agora procurar um bombeiro, coloca os canos, busca um eletricista, finaliza, coloca um telhado. Não fique com as coisas paradas no meio do caminho. O que o Senhor tem falado para nós, Fire, é quando a gente diz que ninguém vai ficar para trás, é que chega dessa superficialidade toda. Para colocar em ação a nossa salvação é isso. Vamos mudar o nível. O que a gente falou aqui hoje é isso, a gente quer romper. E o Senhor está nos dando sonhos grandes. E eu falei para vocês, se prepare que nós vamos ver agora prodígios, sinais e maravilhas. Porque nós estamos aprofundando aquilo que Deus tem para nós. Não seremos eternas crianças. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa engraçada, ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino. Mas Paulo diz agora, eu sou homem crescido, barbado, eu preciso deixar as coisas de menino. E eu entendo que o Senhor está nos convidando agora a deixar essas coisas de menino. Ah, ninguém ora por mim, ninguém faz isso por mim. Vamos parar com isso, irmãos. É claro que nós temos oportunidade de viver e crescer em comunhão, e a comunhão ela é importante para nós. Fazemos isso, já declaramos aqui, estamos construindo uma igreja com grandes homens e grandes mulheres de Deus, para então Deus nos tornar grandes. Antes disso não vai acontecer, porque o trabalho é individual. Quando nós começamos a entender nessa caminhada e ver que Deus nos dá um presente tão grande e a gente faz pouco caso do trabalho que Ele tem para nós. A ideia que essa palavra fala, desenvolver, é como um trabalho de matemática que o professor coloca uma equação grande no quadro e a gente precisa chegar no resultado daquela equação. E para os meninos que estão na escola, e nós que já passamos por isso, sabemos o quão dificultoso às vezes é uma equação. Você tem que simplificar, você tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Onde que está escrito isso? É um princípio. Se você multiplicar em cima por 5, você pode multiplicar embaixo por 5. Não vai alterar o resultado, mas vai te ajudar a cortar um monte de coisa.
Ou então você precisa multiplicar por menos em cima e menos embaixo, para que mude o sinal, a coisa te facilite. Mas se a gente não fizer, se a gente não trabalhar, se a gente não desenvolver, a gente não vai alcançar. O Senhor está nos chamando como igreja Fire. Este é um momento de crescimento e de maturidade. Esse é um momento para a gente desenvolver a nossa salvação. O que é que você quer como plano na sua vida? O que é que você quer como alvo? Qual é o sonho grande de Deus que você quer ver se cumprir na sua vida? Se depender de você, ele não vai acontecer, mas ele precisa de uma intervenção de Deus. Esse é o momento de nós nos aprofundarmos naquilo que Deus tem para nós. Sabe, Paulo se refere aqui também como algo, a gente pode pegar essa palavra como você trabalhar em uma mina para extrair tudo que a mina tem. Imagina que você comprou uma terra, um lote, num condomínio fechado, retirado aqui para fazer sua casa num sítio lá que você quer, e aí então você foi mexer na terra, viu um negócio brilhando, você achou então ali uma pedra de ouro naquele terreno. Não sei se eu posso falar isso aqui não, porque pela Constituição, tudo que está debaixo da terra pertence ao governo, né? Mas vamos supor que você não contou para o governo que você achou ali uma pedra de ouro no seu terreno. Mas vamos lá, eu quero só dar um exemplo. Você vai ficar feliz em pegar uma pedrinha de ouro, vendeu ali, puxa vida, me deu 15 mil reais, um pedacinho de ouro, aleluia. Você vai voltar para casa, irmão, e vai ficar quieto com aquele tesouro todo enterrado debaixo dos seus pés? Ou pelo menos por curiosidade, você vai comprar uma enxada na próxima venda do vizinho ali e vai tentar cavucar o lote para ver se acha mais alguma coisa? O que eu quero dizer para vocês é que Deus nos dá uma preciosidade tão grande para a gente viver uma vida sobrenatural em todos os sentidos. Mas a gente está feliz em ser salvo e a gente continua agindo como carnal. A gente continua fazendo as coisas que a gente sabe que não deve fazer. Não tem problema, a gente acha que Deus perdoa tudo. Eu posso gritar, eu posso mentir, eu posso fazer coisa errada, porque Deus não vai ligar para isso. Enquanto Deus tem nos chamado para uma vida muito maior, muito mais profunda, para a gente fazer milagres e sobrenaturais. Irmão, sabe o que Jesus falou? Quando Jesus andou pela essa terra, a Bíblia diz que ele andou curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 3,18, está registrado isso lá. Mas Jesus olhou para os discípulos deles e falou assim, vocês estão vendo isso que eu estou fazendo? Beleza, vocês vão fazer isso que eu estou fazendo, e deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Como assim? Porque eu vou para o Pai, e aquilo que eu preciso eu vou providenciar para vocês. Já falei aqui, por que é que Jesus chegou nos céus e se assentou? Porque ele já cumpriu, ele fez tudo. Irmão, Jesus cumpriu toda a carga de ministério que Deus havia dado para ele, deu à igreja. Somos nós hoje que vamos desenvolver os atos feitos e tudo mais que Deus tem para nós. A questão é, estamos dispostos a isso? Porque Deus não pode fazer mais do que aquilo que ele já fez. Eu preciso, a Júlia falando uma coisa interessante, já vivi tempos no ministério assim, o Senhor nos acorda de madrugada para orar. Sabe, nos dá fome. A Júlia ministrando para nós, estava falando exatamente disso. A gente não vai dormir, a gente não quer fechar os olhos, porque a gente tem tanta fome de Deus, e Deus vai nos sustentar para passar um dia. A gente vê isso de Jesus sentado no poço com a mulher samaritana, estava morrendo de fome, os discípulos foram comprar pão, e ele conversando com aquela mulher, e nessa conversa a mulher descobre que ele é o Cristo, a mulher corre na sua cidade, conta para todo mundo quem é Jesus, a cidade inteira desce aos pés de Jesus. Aí a cidade fala para a mulher, o que você falou é verdade. E depois eles falam, mulher, nós já nem queremos ouvir sua voz, nós estamos acreditando que Cristo é de fato quem ele diz que é. E houve uma coisa maravilhosa ali, e chegam os discípulos lá com um sanduíche quentinho, que havia sido assado ali perto e tudo. Jesus come logo, porque o pão está quente, senão vai esfriar. E Jesus falou, olha, muito obrigado, como vocês, porque eu já comi uma comida muito melhor, uma comida que me sustentou, que é fazer a vontade do meu Pai. Eu vi salvação na vida dessa mulher, eu vi algumas coisas acontecendo, e aí a gente vai caminhando e vendo as coisas acontecerem e se desenvolverem na nossa vida. Irmãos, é o que Deus tem preparado para nós. É chegado esse tempo de amadurecimento, trabalhar para que a gente conclua
tudo aquilo que Deus começou na nossa vida. Sabe o que é mais importante quando a gente entende tudo isso? Que esses processos, eles precisam continuar acontecendo na nossa vida. Saiba, entenda e aprenda essa verdade. O fato de termos a salvação não é tudo, é o primeiro passo para uma caminhada, para uma jornada. Como tem sido o seu desenvolvimento? Quantas pessoas você já levou a Cristo? Ou se não levou, quantas pessoas você já pegou para cuidar, que se converteram? Quantas pessoas você ministrou do amor de Deus? Nós já estamos em um tempo de sermos pais, ou de ser avós, de gerar e de colocar pessoas, de fato, servindo ao Senhor, servindo a elas, ensinando, mostrando. Assim como uma semente que cai numa terra e produz uma colheita, assim como um óvulo que é fecundado no útero de uma mulher, assim como uma pessoa que ouve o Evangelho. A todos nós foi dado um start. A todos nós foi dado um momento de uma caminhada. Nós estamos vivendo um processo revolucionário de geração. A grande questão é aonde nós estamos e por que nós estamos. Há quanto tempo você está parado na infância? Há quanto tempo você está parado na adolescência? Há quanto tempo você está parado simplesmente olhando e enxergando as coisas? Orando para Deus, igual aquele falou, Senhor, paga minhas contas. Irmãos, a gente quer muito mais pagar contas, a gente quer sonho grande. Senhor, me dá uma empresa que eu vou dar emprego para 500 pessoas. Eu vou ser o maior empregador da minha região, eu vou ser o maior gerador de emprego, eu vou ser o maior fomentador de trabalho, eu vou ajudar outros a abrir e desenvolver essa empresa. É isso que a gente quer, irmão. A gente não quer pagar a conta, o boleto que vai vencer amanhã, dia 5, dia 10 ou dia 15. A gente quer caminhar e se aprofundar em Deus, porque são essas coisas que Deus tem para a nossa vida. Pensamentos esses que vão, de fato, nos ajudar a vencer e a romper com todas as coisas. E aí a gente vai, então, caminhando, entendendo que é impossível nós ficarmos nessa de sermos um eterno novo convertido, nascido de novo. Como eu falei para vocês, a criança, quando nasce, ela só fica deitada. A gente tem que tomar cuidado com ela. A primeira coisa que acontece é quando ela começa a firmar o pescoço. Firmou o pescoço, já é um passo bom que a criança tem. Depois ela vai dormir, ela vai conseguir virar de bruços. Ela consegue chutar a coberta. Depois ela consegue se agarrar no bercinho, consegue escalar, consegue ficar de pé. Tem crente que não tem essas experiências, não caminha sozinho, precisa de alguém apoiando. Ah, se não ligar para mim eu não vou. Ah, se não passar em casa e me buscar eu não vou. Ah, sim, e a gente fica com esse tanto de coisa. Para, irmão, levanta, vamos andar, vamos caminhar, vamos romper, vamos embora, vamos correr atrás dos sonhos de Deus para a nossa vida, vamos sonhar com esse tempo novo, porque chegou para nós a Fire, esse tempo da construção, da gente mudar a realidade de tudo aquilo que a gente tem aprendido, que a gente tem visto. A gente tem aprendido que é necessário nós sermos coerentes. Se somos de Cristo, se Ele é o nosso Senhor e Salvador, a gente precisa agir como Ele agiu. E aí a gente encontra duas coisas na palavra. A gente encontra uma promessa de Deus. Se a gente for levantar as promessas, são várias. Mas eu queria deixar de Jesus. Antes de subir para os céus, Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente não foi deixado sozinho. A gente não foi esquecido no mundo. Deus nos subiu lá e falou: se virem embaixo na terra. Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa é uma garantia sobrenatural de que Deus vai de fato fazer e desenvolver algo na nossa vida. Mas a gente precisa colocar um princípio, porque o princípio é a ação que vai dar legitimidade à promessa. Deixa eu traduzir para nós. Deus nos deu uma promessa de nos dar a salvação. A salvação, ela é um dom, ela é um presente. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia diz que os dons, eles são irrevogáveis. Já falamos sobre isso aqui também.
O dom que Deus te dá, Ele não te toma, Ele não te dá com uma mão aqui e te toma com outra ali. Sabe para que é isso? Para a gente ter segurança. A única coisa que pode acontecer é virar para Deus e falar: Senhor, eu abro mão do dom que o Senhor me deu e eu não quero. Porque Deus não toma. O dom de Deus é irrevogável. Paulo, escrevendo aos Romanos, deixa isso de uma forma muito clara. E esse princípio ele fica estabelecido para nós. Mas o princípio, ele precisa ser colocado em ação para ativar e legitimar a promessa. Se o Senhor falou que nós temos uma vida abundante, se você ainda não está vivendo a vida abundante, é porque você ainda não ativou aquilo que Deus te deu. Se você ainda não está desfrutando de uma paz ao deitar no quarto, na sua cama, colocar a cabeça no seu travesseiro, entrar para dentro do seu quarto, é porque você ainda não conheceu a salvação em todos os seus aspectos. Se você acha que Deus ainda quer te pegar na curva, porque você fez alguma coisa, porque você não entendeu a graça e o amor de Deus, em que Jesus diz que, a Bíblia diz em que Jesus, ele veio para nos fazer justiça de Deus. Se a gente não entender esses princípios, a salvação não é plena, não é completa na nossa vida. E a gente sempre vai ficar vivendo uma coisa que não foi o que Deus planejou para a gente. E eu entendo, irmão, se tem uma coisa que entristece a Deus, é Deus olhar para esse presente tão grande que Ele nos deu e o tão pouco caso que a gente faz dele. No primeiro problema que vem, a gente abre mão da nossa espiritualidade e a gente pula para as coisas naturais. A gente vai fazer o que todo mundo faz. Mas o que a gente tem aprendido é que a gente precisa pegar um conceito espiritual e colocar num problema natural. A gente vai resolver problema, não é igual todo mundo resolve. A gente resolve problema quando a gente ora e Deus nos dá uma palavra, enquanto Deus nos dá uma direção. E aí a gente sabe o que fazer. Mas aí demora tempo. Aí vai gastar algumas coisas. É verdade, irmãos. Mas a gente gasta tempo com tanta coisa, a gente passa tanto tempo desperdiçando. E que tal, de fato, a gente voltar e focar naquilo que Deus tem para nós? Eu quero dizer, Fire, que chegou o momento de algo que vai romper na nossa vida e começar a acontecer. Você tem uma promessa, viva o princípio. A promessa é que Deus vai dar a semente para quem semeia. O princípio, pegue a semente e semeie. Se você ficar com a semente guardada no seu bolso, você vai perder aquilo que ela pode produzir. Entende o que é uma promessa? A promessa é isso. Deus vai dar semente. O princípio, enfia a mão no bolso e joga a semente. Planta a semente, cuida do seu campo, sabe? Trabalha naquilo para o qual ele foi projetado. O que Deus tem falado conosco, irmãos, e a gente tem orado, é isso. As promessas de Deus começam a se tornar realidade na nossa vida. O ano da construção é esse ano. Eu queria te convidar a sair desse lugar muitas vezes raso, superficial que a gente vive e desenvolver aquilo que Deus nos tem dado. Eu lembro da Valnice Milhomes, missionária, pastora, apóstola, ela falando que tinha determinados momentos na vida dela que ela precisava orar, mas o sono era tão grande. Ela falava que ela subia em cima do vaso sanitário e abria a Bíblia dela e falava assim: se eu cair, eu vou cair dentro do vaso. E eu não quero cair dentro do vaso. A gente fala, mas que loucura, que coisa é essa? Se é uma direção que Deus te deu, faça. Ela entendeu que para ler a Bíblia e vencer o sono, ela precisava fazer isso. Ficar em pé em cima para ler, porque ela precisava adquirir entendimento para aquilo iria manter desperta. Hoje a gente pula na cama, né? A gente busca o conforto, a gente busca essas coisas. Irmãos, eu confesso para vocês que não existe nada melhor que pode superar o agir e o mover de Deus. Sabe, não tem uma comida melhor, não tem uma cama melhor, não tem um sono melhor, não tem nada melhor do que a gente entender isso. O que Deus está dizendo para nós é: vamos crescer, vamos desenvolver a nossa salvação. Deus tem sonhos. Nós começamos hoje o culto de uma maneira diferente. É isso que a gente quer, ouvir a Deus.
Não queremos fazer as coisas tradicionais que todo mundo faz. Queremos liberar o poder de Deus. A gente crê que cadeias caíram aqui. Irmãos, nós estamos num processo de aceleração. As coisas vão acontecer. Quando a gente estava conversando em casa, aquele de fato leu, o texto do ano da construção, que Neemias falou, eu tenho uma construção para fazer. Ele terminou em 52 dias a construção. Um ano tem 52 semanas. Nós estamos chegando, passamos um pouquinho do meio do ano. Então você pode ter certeza que agora, nesse final, uma aceleração virá sobre a sua vida. E eu não falo isso da boca para fora, eu falo isso porque a gente está vendo, porque o Senhor está movendo, algo novo está acontecendo. E a gente quer ver isso se manifestar na sua vida. A gente tem uma parceria, a gente tem alguém que anda do nosso lado, a gente tem Jesus que vem para tornar todas essas coisas possíveis. Então a palavra que Deus nos deu nesse mês é essa: coloque em ação a salvação. A palavra que nós escolhemos foi ação, porque isso requer de nós a ação, isso requer de nós o movimento. Ou a tradicional, que é revista e atualizada, ela diz: desenvolvei a vossa salvação. É nossa, já nos foi dado, mas ela precisa ser trabalhada. Nós podemos ser melhores do que a gente tem sido até hoje. A gente pode fazer melhores escolhas, podemos ser mais espirituais e menos carnais. Nós podemos avançar mais, nós podemos mergulhar mais, podemos orar mais, podemos ter mais revelação, podemos ver mais milagres, podemos fazer mais em nome de Jesus, podemos levar a salvação, mudar a eternidade das pessoas. Chegou a nossa hora de vivermos dessa forma e nesse momento. Queria que nós ficássemos em pé, e hoje nós sempre celebramos a ceia no primeiro domingo e nós vamos fazer isso agora. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente celebra uma parceria. Quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente celebra esse tempo novo que Deus nos tem dado. Quando a gente celebra a ceia, nós estamos lembrando que não estamos só, tem uma parceria conosco. E esse parceiro está dizendo: eu te endosso, eu te ajudo, eu te complemento, eu estou indo adiante, eu vou fazer toda a diferença. E aí a gente caminha, e aí a gente rompe, e aí a gente vive a vida plena e a vida abundante que Deus tem para nós. Por isso nós podemos adorar o Senhor nessa hora. E nós podemos dizer sim ao convite que Deus está nos fazendo. E o convite que Deus nos faz é esse: desenvolvei a vossa salvação. Enquanto nós recebemos os elementos da ceia, nós queremos adorar o Senhor com mais uma canção. E quando você faz isso, adore, deixe o Senhor falar com o seu coração, deixe o Senhor falar a sua vida, deixe o Senhor ministrar mais e mais, porque é isso que Ele quer fazer e operar na nossa vida. Aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Então, meu coração disposto a queimar por ti. Todos os velhos
te amo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro canto, não há outro canto, não há outro canto, não há outro canto, Jesus. Só tu és santo, só tu és, só tu és santo. Não há outro ponto, não há outro ponto, não há outro ponto, não há outro ponto, Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro ponto, não há outro ponto, não há outro ponto, não há outro ponto, E porque não há outro como Jesus, é porque nós temos essa garantia de que Ele fez algo para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Eu posso deixar as mazelas de lado, posso deixar essas coisas que tentam paralisar e paralisam em todo o tempo, e eu posso avançar me tornando um homem ou uma mulher de Deus, me tornando uma pessoa madura, me tornando de fato um cristão à medida da estatura de varão perfeito. Nós temos um alvo: desenvolver a vossa salvação. Se talvez você está parado em algum desses estágios, seja gestação, seja infância, a adolescência, sabe, que tal você fazer uma oração agora no seu lugar e falar: Senhor, olha, eu fiquei parado, eu entendo, ouvindo a mensagem de hoje, que eu estou retido em alguma fase da minha vida, mas Jesus me fez para ser pleno, então em nome de Jesus, eu vou crescer, eu vou sair desse negócio de dói aqui, me ajuda, corre, me carrega no colo, me leva para cá e para lá, e eu vou ser alguém independente, maduro no Senhor, vou crescer numa experiência, vou viver o sobrenatural, eu vou de fato viver desfrutando aquilo que o Senhor tem para mim, como um homem maduro, uma mulher madura. Eu quero ter sonhos, visões, em nome de Jesus. Ao orar, eu quero ver o sobrenatural acontecendo na minha vida, assim como nós aprendemos semana passada, a semente sendo plantada por uma pessoa que nunca foi na escola, ou se ela for plantada por um agrônomo, um biólogo com mestrado, doutorado, pós-doutorado, a semente vai nascer. Sabe por quê? Porque quem dá o crescimento é Deus, e Deus já nos deu isso para a gente crescer. Deus já nos deu esse princípio, e é nele que nós queremos viver, e assim que nós queremos andar, e assim nós vamos desfrutar da graça, do amor e do favor do Senhor. Jesus nos mandou celebrar a ceia e anunciar que Ele morreu no nosso lugar para que a gente viva. Ele morreu para a gente viver, e porque nós temos essa aliança, esse pacto com Ele, eu queria que juntos agora nós participássemos da ceia, porque o pão, ele é feito pelo trigo, só que o trigo tem que ser colhido, o trigo, ele tem que ser moído para se tornar farinha, misturado com água, passar pelo fogo por um processo de transformação, aí ele vira pão. E aí o pão é uma unidade, mas nós quebramos essa unidade em pequenos pedaços para a gente entender que nós somos uma parte da igreja de Cristo que se reúne na face da terra, e aí a gente tem então a comunhão com Ele.
E aí então a gente vê que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Receba nesse momento agora, comendo o pão, a vida que o corpo de Cristo nos proporciona. Juntos então comamos do pão. Aleluia. Foi providenciado para nós cura. Foi providenciado para nós saúde. Foi providenciado para nós cuidado e proteção. Alguém morreu por você. Alguém apanhou no seu lugar para você não precisar de apanhar. Alguém se fez maldito em seu lugar para que você não seja maldito. Alguém recebeu a ira de Deus em seu lugar, porque Deus não se ira mais conosco. A ira que era sobre mim, sobre você, caiu sobre Jesus naquele momento na cruz. A Bíblia diz que aprouve a Deus morreu. Pelas suas pisaduras você foi sarado. Foram destravadas nessa noite no reino do Espírito impedimentos. Se você foi retido em alguma fase agora, você vai crescer como nunca antes. Você vai sair, você vai ter visões, você vai orar em novas línguas, você vai ter revelação, você vai ter entendimento, algo sobrenatural e poderoso vão acontecer, porque Jesus já nos deu essa condição. Quando João Batista viu Jesus, falou: ele vos mergulhará no Espírito Santo. E foi o que Jesus fez. Creia nisso. Mas na noite em que Jesus ainda foi traído, depois de partir o pão, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança que é feita no meu sangue para a remissão dos pecados. Aquilo que nos separava de Deus, Isaías diz: porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nós não temos mais esse problema, porque os nossos pecados foram perdoados. E hoje nós seguramos o símbolo disso, e o símbolo que nós seguramos é o vinho. O vinho é feito da uva. A uva precisou ser colhida e pisada, esmagada, triturada, para que o sangue das uvas pudesse verter e correr, transformando o que nós seguramos hoje nas nossas mãos. Então, graças a Deus por isso, porque nós estamos em uma nova aliança. Nós podemos celebrar a nova vida, entendendo que Deus está conosco e nada pode nos separar. Então, juntos, bebamos do cálice do Senhor nessa hora. Aleluia. Tudo o que nós precisamos para crescer já nos foi dado. Por isso, nesse cântico, nós exaltamos o nome de Jesus. Nós cantamos e glorificamos. Nós vamos cantar novamente o refrão dessa canção. Enquanto fazemos isso, você também tem a oportunidade de entregar o seu dízimo e sua oferta, se você quiser fazer assim. Nós temos ali atrás o QR Code, temos a máquina, temos a salva. Se você quiser fazer nessa hora, faça com alegria e gratidão daquilo que Deus tem proporcionado para todos nós. Vamos adorar o Senhor. Só tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como, não há
seu amor, a sua paixão, o seu desejo pela presença de Deus. Cante com toda a sua força agora. Só tu és santo, amém? Só tu és santo. Só tu és santo, santo, santo. Não há outro como, não há outro como, não há outro como. Jesus, ouve, igreja, só tu és santo, 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 santo. Só tu és santo. Não há outro como, não há outro como, não há outro como, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és, só tu és santo. Não há outro como, não há outro como, não há outro como, não há outro como Jesus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Essa semana temos aí, então, algumas oportunidades. Vai ter um negócio das irmãs de maquiagem, acampamento dos adolescentes. A gente está caminhando e vendo essas coisas acontecendo. Interessante que, conversando aqui, algumas impressões que os irmãos tiveram, algumas coisas aconteceram, né, nessa noite. E uma delas é que a gente estava conversando ali, a impressão que Deus nos trouxe, acidentes foram evitados, vidas foram preservadas essa noite. Irmãos, chegou o momento que eu disse para vocês, nós vamos ver o sobrenatural, porque essas coisas vão começar a romper na nossa vida. Então, cresça e deixe o Senhor te levar para um outro nível, porque essas coisas estão chegando sobre nós. Uma excelente semana para vocês, um bom mês de julho, debaixo da graça e do favor do Senhor. Tem ali uma palavra profética para você, passe ali, pegue uma palavra profética e nós teremos depois uma promoção combo Mac Marcos, um sanduíche que ele está fazendo ali para nós, para alimentar a gente. Deus abençoe, boa semana para todo mundo, graças a Deus.